Acha os preços dos livros caro? Quer realmente saber o que se passa com o preço dos livros? Porque é que eles têm o preço que têm? O que se passa é muito simples. Primeiro temos que entender que existe um decreto-lei número 216 de 2000, que é a lei do preço fixo dos livros, que obriga a que todos os livros em qualquer data tenham o mesmo preço. Seria uma lei para proteger o consumidor e o leitor, supostamente para que o preço seja igual em todo lado. E o que acontece é algo completamente diferente. O preço é igual em todo lado, mas isto criou um monopólio no preço dos livros. Vejamos, o editor acerta o preço de venda ao público, e esse preço é o de venda em todos os lados, mas nestas contas o editor tem de contemplar um desconto de margem dos livreiros. Margem que poderia ser de 30%, que é algo normal, habitual, 30%, 35%, algo assim. Mas grandes franchises livreiros passam a exigir aos editores descontos cada vez maiores. Se é que estes querem os seus livros expostos das suas prateleiras, desses grandes grupos franchisings. Então, temos o editor com a necessidade de aumentar os preços de venda ao público para absorver esse crescente desconto. E temos casos de 40%, 43%, 48%, 50%. São mais 20% no preço do livro. São mais 20% que paga e que é desnecessário. Ou seja, contribui cada vez que compra nestes grupos livreiros. No meio desta máfia existe também a APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que sabe perfeitamente como isto ocorre. Os órgãos sociais participantes da APEL são pessoas ligadas a grandes grupos livreiros, ou seja, portanto, é uma associação dos grandes que mantém isto na obscuridade e tornando o monopólio em funcionamento. Conclui-se então que a regra ou a lei criada para proteger o leitor não funciona, pelo contrário, criou e mantém um monopólio mafioso. Isto apenas se resolve se os preços voltarem a serem livres, assim obrigaríamos estes grupos a competir normalmente no mercado livre e aberto. Podemos ver que o editor, com o que sobra dos 43% ou 50% que lhe pede os grandes grupos livreiros, tem de pagar o autor, a promoção, o custo físico do livro, o transporte do livreiro ao livreiro e a devolução do mesmo. Pagar a sua estrutura e pessoal e, claro, tem de ganhar algo extra. Ou seja, a livraria ganha 4 vezes mais do que o editor e o autor e os custos são completamente diferentes. Se o editor não alinhar no monopólio estabelecido pelos grupos livreiros e pela APEL, note-se, então sai do mercado porque este monopólio permitiu grandes ganhos desproporcionais, fora do normal, ao ponto do editor não conseguir mais existir se não for com o apoio destes grandes grupos. Quer isto dizer que ou das duas uma, ou ele vende a estes grandes grupos, ou então sai do mercado. Alguns grupos dão-se ao luxo inclusive de cobrar pela forma que o livro está exposto, ou seja, no mínimo tem a lombada exposta. Mais do que isto, como por exemplo ter a capa à mostra, estar numa bancada separada, estar presente no destaque ou no topo de vendas, tem de ser pago pelo editor à parte. Ou seja, neste último caso, nem significa que o livro está em destaque no topo porque é bom, mas sim porque o editor pagou para lá estar. Que, mais uma vez, o editor tem de aumentar ao preço de venda ao público para poder absorver estas manipulações das massas. Entenda-se que se o editor quiser 12 euros pelo seu livro, se um destes grupos livreiros quiser 12 euros também, o editor tem que pôr à venda ao público a 24 euros. E o grupo livreiro está protegido, pois vai estar 24 euros em todo lado. No entanto, a pequena livraria não tem como pedir esses 12 euros e sujeita-se ao que lhe for dado. Outra novidade destes grandes grupos é a seleção pela capa. Em 5 minutos olham e dizem o interesse que vai ter. Não é porque têm muita experiência na seleção de livros, não fazem a mínima ideia do que está no livro,
apenas sabem se cativa ou não a compra por impulso. Então, o que tem que fazer o editor, e com repercussões naturalmente no preço, é investir nas capas, de forma a ter uma apresentação que cative a compra por impulso. O conteúdo não interessa. Editores que não estimulam a compra por impulso têm outras ferramentas, como pagamento a pessoas como Marcelo Ribeiro de Sousa, entre outros. Naturalmente, também isto vai refletir-se no preço. Por isso, o livro não é caro. O monopólio é mantido por quem compra nos grandes grupos e quem compra nos grandes grupos é que faz realmente o preço subir e permanecer alto. Existem outras coisas que podiam ser expostas aqui, como a lei a ter obrigado a APEL a rever a sua política de espaço na Feira do Livro. Neste assunto você tem voto. Vote com a carteira escolhendo a quem compra. Se compra pela imagem de marca existente estrategicamente dentro de um centro comercial que conta com a sua compra por impulso ou por algum desconto aparente ilusório, então não reclama o preço do livro. Já não é vítima. Faça as contas de 15 a 20% de todos os livros que comprou nos últimos anos. Veja quanto pagou a mais, quantos livros compraria com esse valor. E se pensa que compra bons livros nesses grupos, pense nisto. O que comprou é apenas o mais recente, não é o melhor, porque o melhor foi extinto em menos de um ano, para que haja espaço para novos que rendem mais, precisamente porque há quem pense que o facto de estar exposto numa livraria de grupo significa ser bom, bem como há quem pense, por estar em destaque, é porque é bom e não porque o editor pagou para isso. Não se iluda. E se amanhã um livro custar 100 euros, não me diz nada. Apenas que alguém está a dormir o suficiente para pagar.